Quando nós compreendemos a aliança que o Senhor fez comigo e com você, a ceia fica diferente, irmãos. Nossos relacionamentos ficam diferentes. O Senhor um dia falou que até pode ser que alguém dê a vida por alguém que seja bom, mas Ele provou o seu amor dando sua vida por nós, pecadores. Então o Deus imutável, o Deus de aliança, Ele provou o seu amor amando homens fracos de aliança. E quanto mais nós vamos avançando os anos, quanto mais próximo do seu retorno, mais fracos os homens estão se tornando. De muitas coisas que estão sendo destruídas nesses dias, o conceito de aliança é uma delas. Está sendo esmigalhado pelo pecado, pela iniquidade que vem se multiplicando a cada dia mais. Por isso que em noites como essa que nós estamos celebrando, a aliança que nós temos com Ele, a aliança que Ele garantiu. Deus, Ele não fez apenas uma promessa. Deus, Ele fez uma promessa e uma garantia. Deus, Ele não somente prometeu, mas Ele garantiu que isso iria acontecer. Por isso nós temos que adorá-lo. Por isso que nós não temos como esperar em outro lugar. Por isso que Pedro, quando questionado, e vocês não vão me deixar? Pedro falou: para quem nós iremos, Senhor? Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não há nenhum outro além de Ti. A minha oração é que a cada dia isso fique mais claro no seu coração, e que corações gelados hoje possam experimentar o toque do Senhor e sejam incendiados essa noite em nome de Jesus. Corações que um dia já queimaram, mas hoje estão indiferentes. Corações que já arderam um dia. Você deseja isso? Nós Te adoramos, Senhor, essa noite. Nós Te adoramos, Senhor. O Deus de aliança amou homens fracos de aliança. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, Jesus, toda a honra, toda a glória, Senhor. Aleluia, você pode tomar o seu lugar. Dá vontade de continuar adorando. A gente já vai adorar já, irmãos. Quero ser o mais breve possível, para ser uma noite mesmo de adoração e talvez de renovação de aliança para muitas pessoas. Com o passar dos anos, eu falei, o conceito de aliança tem sido destruído. Basta ver os casamentos. O nosso conceito de aliança, ela deixou de ser por convicção e por fé, e passou a ser por uma questão simplesmente ritualista e sensorial. Se eu sinto, nós estamos juntos. Se está sendo bom para mim ou bom para você, nós permanecemos juntos. Assim os casais estão vivendo. E nada mais forte para expressar a relação entre Deus e o seu povo do que um casamento. E é tão ritualista hoje que, se você for ver o conceito de aliança, ele é tão pobre, que é semelhante àquela mulher que faz tudo em casa para o marido, lava a louça, lava a roupa, arruma a casa, cumpre todos os seus deveres, mas tem um amante. O marido não sabe, mas ela se apresenta para ele como se tudo tivesse certo, como se a aliança estivesse toda ok. Mas o principal, que aquele ritual todo deveria apontar, deveria representar, o significado daquilo ali está destruído. Nenhum sinal, nenhuma manifestação, nenhum ritual tem algum significado quando aquilo que ele representa já foi destruído, ainda que nós não vemos. Quando o Senhor veio, ele questionou muitos homens que aparentemente tinham aliança, mas por trás não tinham mais, havia sido destruído. Era só ritual, era só uma casca. E ele falou: vocês são igual os sepulcros caiados. Vocês são igual aquele prato, é bonito, mas por dentro está sujo. Não é só uma beleza por fora, mas aquilo que vocês representam já não tem mais valor algum.
E quando nós falamos de aliança, nós precisamos resgatar o sentido de aliança original de Deus. Deus é um Deus de aliança. Paulo chega ao ponto de falar para o seu filho Timóteo: olha, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. O conceito nosso de aliança, ele é muito diferente do Senhor, porque para o Senhor não há quebra de aliança. Não há nenhuma quebra de aliança. Lá em Gênesis 15, mostra quando Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. E Deus prometeu uma aliança. E ele perguntou: Deus, como que eu vou saber que isso vai acontecer? Deus fez um sono bater sobre Abraão. Antes, Abraão, ele pegou alguns animais, cortou no meio, fendeu os animais no meio e colocou, fez um corredor, cada metade de frente para a sua metade. Ele fez isso com alguns animais, e o Senhor deu um profundo sono. Ele caiu num sono e num pavor profundo. E quando você sabe do conceito de aliança de Deus, você não somente fica admirado, mas você dá temor. E eu oro para que esse temor venha sobre a igreja. Eu oro que não somente a igreja saiba de como Deus é um Deus de aliança, mas que venha temor sobre nossos corações, que venha tremor sobre os nossos corações, que venha pavor sobre algumas pessoas. E Deus então colocou Abraão para dormir. Ele viu uma tocha acesa que passava no meio daqueles animais. Deus assim estava falando para Abraão: a nossa aliança, ela vai acontecer, e aquele que quebrar, vai acontecer com ele, exatamente como aconteceu com os animais. A garantia que Deus deu para Abraão foi essa: alguém vai ter que ficar assim, para levar essa aliança até o final. Sabe por que Deus é um Deus de aliança? Porque a aliança é o único meio de gerar continuidade. Não adianta falar de legado, não adianta falar de absolutamente nada, nenhuma estratégia. Se não houver alianças, não há legado, não há continuidade. Por isso que Deus prezou, por isso que o matrimônio é algo de mais radical nos nossos dias. Porque o casamento não é somente a união de um homem e de uma mulher, mas ele é a garantia que vai haver continuidade até que o Senhor venha. Essa é a ideia de Deus. Por isso o casamento é santo. O leito sem mácula é santo. Por isso o que nasce de um leito sem mácula não é de um homem e de uma mulher, mas é do próprio Deus, pertence a Deus. Assim Deus fala em Malaquias: eu vim buscar a minha semente pura, resultado de um homem e de uma mulher, que se unem no Senhor. Como que vocês vão se unir a uma prostituta? Se tornando um com ela. Deus é um Deus que preza sobre a aliança. Romanos 1 diz que por rejeitarem o conhecimento de Deus, como nós temos visto hoje, homens se aproximando das Escrituras, cheios de preconceitos, cheios de ideias formadas, eles não se achegam a ela com um coração humilde, dependente, mas eles se achegam cheios de preconceitos, e Deus entregou esses homens às suas próprias paixões. E uma das características em Romanos 1 diz: os homens se tornariam infiéis aos contratos. Os homens se tornariam quebradores de aliança. Os homens se tornariam traiçoeiros, traidores. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando do dia do Senhor, a apostasia, o esfriamento do amor, o abandono da palavra, os dias seriam maus. Uma das maiores características: os homens vão se tornar, sim, a cada dia mais quebradores de aliança. Não terão mais o conceito de aliança. Hoje, quando você vai aconselhar um casal, aconselhar pessoas, falar de perdão de pecados, eles associam isso a sentimentos, a emoções. Pastor, não aguento mais a minha esposa. Quem disse que você tem que aguentar alguma coisa? Você tem que amá-la.
Deus não pediu para você aguentar. Aguentar você aguenta na sua força. Amar você ama pela fé. Deus pediu para que nós viéssemos a andar pela fé. Há um texto em João 16 que eu estava meditando hoje e fala: se você comer da minha carne, do meu sangue, você tem que viver por mim. Aqueles que comerem da minha carne, do meu sangue, o que nós vamos fazer hoje em celebração, se você discernir que todo aquele que come e bebe do Senhor, que entende o que está fazendo, discernindo, não deve viver mais para si, não deve viver mais para a sua própria vontade, mas deve viver para a vontade daquele que o enviou. O Senhor fala, claramente nós vamos ver hoje, em João capítulo 6, todo aquele que come e bebe, ou seja, que está celebrando uma aliança comigo, que está restaurando uma aliança comigo. Deus é tão bom que Ele sabe que nós íamos ter muita dificuldade de manter um negócio desse. Por isso que a vontade de Deus é que todos comam, todos bebam, mas entendam o que estão fazendo, com temor. Porque aquele que come e bebe sem discernir o que está fazendo, sem entender o que está fazendo, a palavra é clara, ou então a gente vai ter que rasgar da Bíblia, mas a palavra é clara, ele come e bebe para a sua própria condenação. Eu não quero que você esteja comendo para a sua condenação hoje. Pastor, mas eu sou infiel, mas Deus permanece fiel. Pastor, mas eu sou pecador, Deus é santo. Pastor, mas eu já caí várias vezes, Deus é imutável, você não vai encontrar nele sombra de variação nunca. E Deus, Ele te chama, Ele continua te chamando, continua dando oportunidades, até que Ele venha, você ainda vai ter chance no Senhor. Mas por favor, eu quero te pedir uma coisa que Paulo fala por 2 vezes: não rejeite o Espírito Santo, não sufoque o Espírito Santo, porque o arrependimento que faz você ser restaurado, o arrependimento que vai restaurar sua aliança, sua conexão com Deus, não brota da sua própria força. Ninguém se convence do pecado. Nós somos convencidos pelo Senhor, pelo seu Espírito. Mas eu quero falar de uma das maiores, talvez a maior prova de amor que Deus deu para mim e para você. Deus deu várias provas de amor para nós, mas tem uma delas, que quando você entende a aliança, essa prova de amor, você vai parar de investir a sua vida naquilo que você sabe que vai ser destruído. Tem muita gente investindo sua vida, investindo sua força, investindo até mesmo os seus recursos naquilo que ele sabe que vai ser destruído. Não é à toa, por exemplo, que em Ageu se levanta, profetiza: olha, no dia que vocês construírem o templo do Senhor, pedra sobre pedra, Deus vai abençoar o seu povo. Depois veio Jesus, passou na frente do templo, olhou aquele templo de Herodes, suntuoso, magnífico, e falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Qual é o problema? Ageu profetiza uma coisa, agora Jesus fala outra. É porque Jesus, ele está como se estivesse falando para mim e para você, para aquele povo: vocês não entenderam o que foi profetizado. Vocês estão gastando sua vida aonde vocês sabem que vai ser destruído. Aliança, quando você tem entendimento da aliança de Deus, você vai gastar a sua vida, a sua força, o seu empenho, todos os seus dias naquilo que Deus já falou para você, mostrou, está claro. Deus está edificando algo, e se Deus está edificando algo, é a partir de uma aliança. Deus, aquilo que nós chamamos de igreja, é edificado através de relacionamentos. Por isso que quando nós celebramos a ceia, eu não estou fazendo algo simplesmente com o Senhor, eu e Deus. Não, eu estou fazendo algo com você. Nós estamos celebrando algo na vertical com Deus, renovando, restaurando a minha aliança com Deus, mas eu também tenho uma aliança com você. É um corpo. É um corpo. Romanos 12:5 fala: nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Deus é um Deus de aliança. Para ver como que as coisas mudaram, irmãos, olha como que trabalha os céus. E nós devíamos ser o tipo de povo que trabalha exatamente como os céus se movem.
A nossa cultura não é daqui. A nossa cultura não é dita pela CNN, pela Bandeirantes, pela Globo. A nossa cultura, ela é dita, pregada, manifesta pelas Sagradas Escrituras. Aquilo que acontece nos céus, como Deus se move, Deus não muda. Mateus 5,37. Essa é uma das maiores mudanças que houve. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Você tem uma aliança com o Senhor? E tem gente que está na dúvida, irmão. Agora já não sei mais, pastor, se eu tenho uma aliança ou não. Com quem que eu tenho uma aliança agora, Senhor? Não, irmão, vou perguntar para você, você tem que responder por fé. Isso não significa que você tem que ser bom para ter uma aliança com Ele. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para salvar os perdidos. Ele falou que os bons não precisavam. Você tem uma aliança com Jesus? Está melhorando, irmãos. Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Para Deus, para os céus, todos os nossos relacionamentos deveriam ser baseados nisso. Você não precisaria nem jurar, irmãos. Era uma palavra só. É o famoso fio do bigode. Você falou, determinou, deu, acabou. Eu morei numa cidade no ano 2000, 2002, interior do Paraná, aonde estudei num seminário que foi missionários americanos que fundaram em 1963, se eu não estou enganado. E eles mudaram a cidade. E eu nem sabia mais, quando eu fui para lá, que existia esse negócio de fio de bigode ainda. Quando eu cheguei naquela cidade, sem nada, a gente foi comprar algumas coisas para botar no nosso quartinho pequeno que tinha no seminário. Eu me espantei, porque eu fui na loja, comprei algumas coisas, na hora de pagar, a pessoa perguntou: o seu nome? Eu falei: o senhor mora onde? Eu moro no seminário tal. Aí disse: não, tá tudo bem, eu só vou anotar aqui o seu nome e você pode pagar quantas vezes o senhor quer pagar. Tá, mas não vai fazer assinar nada, não vai... Não, é só botar o valor aqui, eu boto o seu nome, que é do seminário, por causa da postura daqueles americanos. Que a palavra deles era sim, sim e não, não. O problema é que quando nós não agimos assim, a palavra de Deus é clara, que isso vem não de Deus, não é uma manifestação do céu, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Satanás e o Deus desse século. É ele que tem ensinado os homens, aculturado a nossa geração a não ter mais palavra. Quando um homem casa com uma mulher, ou a mulher casa com um homem, faz um voto com ele, uma aliança. Quando nós entendemos o que é aliança para Deus, independente de qualquer coisa, irmãos, morre você, mas não morra a aliança, não quebra a aliança. Se você quiser ser parecido com o Senhor, agora tem a opção de seguir o modelo do maligno. Como é que é o modelo do maligno, pastor? A primeira oportunidade que der, ficou triste, brigou, deixou o tubo de pasta de dente espremido, o outro não gostava, já vai gerar uma crise, bateu ciúme. Ser humano, depois da queda, ele sofre com vários tipos de sentimento. Quando o ser humano foi expulso do jardim do Éden, entrou a insegurança, entrou a possessividade, entrou o egoísmo, entrou rejeição, entrou um monte de coisa no ser humano. Isso, agora imagina misturando tudo, vai piorando de geração a geração. Imagina como que está o ser humano hoje. Assim, irmão, por fora, não dá para ver quase nada, porque ritualmente o ser humano é bom. Um dia eu ouvi uma pessoa que falou: o crente não mente, pastor, o crente canta. Como que é isso, pastor? O crente não mente, o crente canta. Claro, o crente não vai mentir na cara dura. Ele vai adorar a Deus, expressar coisas nas canções que não é verdadeira. Porque para Deus, quando você fala alguma coisa,
O mais importante é que o seu coração esteja alinhado com aquilo que você está manifestando. Tudo que você fala, tudo que você faz, o seu coração tem que estar alinhado com isso. É sim, sim e não, não. Não adianta eu falar para o irmão, irmão, eu te amo. E no fundo do meu coração está falando, eu te odeio. Você acha que crente não faz esse tipo de coisa? A paz do Senhor, irmão, tudo bem? E por dentro você quer, se pudesse, passar uma faca. Ah, mas tem que lavar os pés uns dos outros. Irmãos, tem gente que se pudesse cortar o pé fora, cortava, de vez de lavar. Mas por fora nós fazemos o ritual, nós conseguimos fazer o ritual. Faça até um lava-pés, se for preciso, não tem problema. Porque a gente acostumou do lado de fora a ser uma coisa, independente do lado de dentro. E quando o Senhor veio, você percebe em toda a movimentação e discurso de Jesus, Ele vai interiorizar a mensagem, Ele vai colocar o foco dentro do homem, não no exterior. Jesus não se impressiona com o lado de fora. Deus não se impressiona com o que eu faço do lado de fora. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, você que tem grana, pode até vender tudo e dar para os pobres. Isso, se não tiver um amor de Cristo, não representa nada. Pode ser apenas um ritual. E ritual por ritual, qualquer religião faz. Você pode profetizar, você pode orar em língua, você pode curar enfermo, fazer sinais e prodígios acontecerem, mas se o lado de dentro não for alinhado com aquilo que está acontecendo lá de fora, o Senhor, Ele pirou a cabeça de muita gente quando Ele olhou para os homens que eram zelosos do lado de fora. Ele falou, a circuncisão, a verdadeira circuncisão não é na carne, é no coração. Porque se você circuncida do lado de fora, mas o seu coração, é um coração podre, onde reina a iniquidade, não adianta nada. E Deus então faz uma aliança lá em Gênesis 15, nós falamos com Abraão, dando a garantia que Ele dá, segundo Hebreus 6, sabe o que o autor de Hebreus 6 fala? Não tendo outra coisa por qual Deus jurar maior do que Ele, Deus jurou por Ele mesmo. Deus se interpôs no juramento com o homem. Quando Deus pediu para Abraão, corta Abraão, na realidade era para os dois passarem, só passou Deus. Porque Deus falou, eu faço a promessa e eu dou a garantia. E ainda Abraão ficou dormindo. Você pode estar até dormindo, irmãos, mas Deus não dorme. Deus, na sua aliança, Ele permanece fiel até o final. E se você estiver infiel hoje, você pode ficar tranquilo. Não tranquilo para continuar desse jeito, mas tranquilo em relação a Deus, porque Deus permanece fiel. Deus não faz igual a gente, irmãos. Tem um versículo baita que eu vou ler para vocês agora. Abra lá Tiago. Tiago 4. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Esse texto agora é para aqueles que estão com dificuldade, irmãos. Tem muito crente hoje que pensa que pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. O Senhor já falou, não tem, existe. Não tem possibilidade, o Deus de aliança não tem possibilidade de você andar com Ele e andar com Deus desse século ao mesmo tempo. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou você vai agradar esse e aborrecer aquele. Não tem como, desiste. É melhor ser transparente, claro, do que alimentar ou engordar a estatística de uma religiosidade hipócrita, que diz que faz, que diz que é, mas o seu coração está longe. Meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Por isso que o Senhor gostava. O coração de Deus, Ele não rejeita
um homem e uma mulher quebrantado, que não tem problema de reconhecer suas fraquezas, não tem problema algum. Ontem mesmo, irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa, ela falou algumas coisas, você está fazendo isso. Assim, não pode que eu estou fazendo isso tudo. E eu fiquei ruim na hora, assim, fiquei ruim, pedi perdão para ela, mas eu fiquei tão ruim com aquilo, porque às vezes nós pensamos que estamos de um jeito, e alguém que está do seu lado está sofrendo às vezes, e você não percebe. Aí você pensa, não pastor, mas o pastor está sofrendo também, passa por isso. Não, irmãos, teve um dia que uma mulher chegou aqui de fora e falou assim, nossa pastor, quando a gente entra aqui no Mevan, vocês parecem que estão flutuando. Essa irmã não conhece a gente. Nós somos tão homens quanto qualquer um. E quanto mais nós vamos nos relacionando com Deus e tendo conhecimento e o temor dessa aliança que Ele fez comigo, mais consciência eu tenho de quanto eu preciso dEle. Não há nada que eu possa fazer. A aliança de Deus é tão tremenda, que para manter ela, eu preciso comer dEle. O restante é com Ele. Ele fez, Ele mantém até o final. Os benefícios, Ele que deu todos. Deus muda a minha vida. Deus muda a sua. Se você entrar nessa aliança. Você não muda Deus. Eu não mudo Deus. Não muda absolutamente nada Ele. Deus vai permanecer o mesmo sem mim ou sem você. Mas eu e você não. Nós precisamos dEle. Nós precisamos estar fazendo parte daquilo que Ele está edificando. E a maior prova de amor, eu quero falar agora para vocês. Tiago 4, versículo 5. Você que tem aí dificuldade de ser amado ou aceitar ser amado, é hoje a tua cura, irmão. Ele está falando de pessoas, adúlteros, adúlteras, que não sabem pedir bem, que têm amizade com o mundo, são inimigos de Deus. Aí de repente, Tiago ele quebra ali a sequência, ele fala, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem, o quê? Ciúmes. Agora como que Deus vai ter ciúme de mim e de você? Porque o nosso conceito de ciúme que nós herdamos do homem pós-queda é um ciúme que brota de sentimentos totalmente carnais e diabólicos, a partir de uma insegurança e da separação. Você já teve ciúmes de alguém? Não precisa levantar a mão. Ciúme doentio já teve? Também não precisa levantar a mão. Eu já vivenciei algumas coisas. Mas o ciúme é assim, por homens caídos, o ciúme, quando um homem e uma mulher sente do outro, ele é capaz de matar o outro por causa do ciúme, em nome desse amor. O ciúme que nós sentimos como homens, e quando você lê isso, automaticamente vem na sua cabeça, é um ciúme altamente possessivo. Primeiro, porque nós estamos lidando com um conceito de aliança destruído e um conceito de amor também destruído. Automaticamente o ciúme que nós conhecemos, que a maioria conheceu, é somente um ciúme carnal e diabólico. Se eu sinto ciúme de você, é baseado no meu interesse, eu sou possessivo, você não pode me trair, você não pode me deixar, porque se você deixar, eu sou capaz de fazer alguma coisa com você, em nome desse ciúme. Quantos gestos, ações que você tem visto nesses dias assim, nos jornais, homens matando suas esposas, esposas matando os seus esposos, namorado matando namorada, simplesmente porque pensou que estava sendo traído. Isso é em nome do ciúme. Agora, como que você pode imaginar Deus sentindo ciúme de mim ou de você? Sentindo ciúme do seu povo? Será que Deus agora se tornou homem como nós? Ou Deus tem um lado carnal como o nosso?
Não, absolutamente não. Se o nosso ciúme, o homem, ele está disposto a matar alguém, em nome desse amor, Deus, pelo outro lado, ele é capaz de morrer para manter essa aliança por amor a mim e a você. Ele provou o seu ciúme em Gênesis 15, quando ele colocou aqueles animais e ele, através daquela tocha, passou no meio. É um ciúme que arde por mim e por você. Não é qualquer ciúme. É muito amor, é um louco amor, é um extraordinário amor, que você nunca vai experimentar de qualquer pessoa. De nenhuma pessoa, nenhum ser humano é capaz de amar você segundo esse amor. É como se Deus falasse para essa aliança: Abraão, que eu vou fazer com você até a sua posteridade, que todas as nações vão ser abençoadas em você. Eu garanto para você que ela vai acontecer. O autor de Hebreus 6 falou: não tendo por outra coisa maior, porque ele jurasse, ele jurou por si mesmo. Por duas coisas o autor de Hebreus fala: é impossível que Deus minta, pela sua promessa e pela sua garantia. Deus fez a promessa e se colocou como garantia. Se der alguma zebra, se alguém falhar nesse negócio, eu morro. Agora imagina, mulheres, se o seu esposo entendesse isso. E se a esposa entendesse isso também? Nós iríamos zerar divórcio, pelo menos na igreja. Porque nossas conversas e aconselhamentos não seriam egoístas, não seriam de acusação, mas seria uma briga para ver quem vai morrer primeiro. Imagina, não, pastor, eu vou morrer por ela, pela aliança. Aí de repente ela ia quebrar o silêncio: mas eu também quero morrer pela aliança. Agora, onde dois estão morrendo pela aliança, irmãos, você acha que vai ter briga? Para continuar ou para parar o negócio? Não tem como parar isso. A aliança que Deus fez comigo, com você, por isso que ela é inquebrável, ela é perpétua, não tem como quebrar. Porque a garantia é Ele, não depende de você a continuidade dela. A aliança que Deus fez com o seu povo, ela é perpétua, ela não depende de mim e de você para continuar, depende dEle. Depende dEle. Enquanto no mundo o ciúme, ele mata, Deus está falando: o meu ciúme morre. Enquanto no mundo o ciúme é violento e assassino, egoísta, o meu é altruísta. Tudo sofre, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Deus provou isso, sabe quando? Quando Ele fala, por exemplo, alguns textos como João 3,16, mas deixa eu ler Hebreus 6, 17 e 18 primeiro para você, para ficar bem gravado. Você tem uma aliança com Jesus? Não fica um negócio mais encorpado quando você sabe que a tocha que passou naqueles sacrifícios era Ele? Que independente de qualquer coisa, você não pode fazer nada para mudar o amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Por isso que o amor de Deus, ele é loucura. Como que alguém vai provar o amor morrendo na cruz? Por isso que a cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É a maior declaração de amor. Quando eu olho aquele que me amou morrendo por amor a mim e a você. Ele prova o seu amor e a sua aliança com aquele ladrão que estava do lado dele na crucificação. O ladrão chega, enquanto um estava acusando, desafiando ele, um chega e fala assim: mestre, quando tu vieres no teu reino, lembra de mim.
O Senhor responde para ele: não, hoje mesmo você vai estar comigo. Porque ele entrou na aliança aquela hora. Porque a palavra fala que aquele que vem ao Senhor e aquele que crê no Senhor é aquele que come e bebe dele. Aquele ladrão veio e creu. Ele se aproximou do Senhor, do Messias, e ele creu em Jesus. E automaticamente ele comeu e bebeu daquilo também que nós podemos comer e beber. E na mesma hora o Senhor garantiu para ele: olha, hoje mesmo você vai estar comigo. Temos uma aliança. Ele celebrou a aliança com o ladrão na hora da morte. Irmão, Deus, não duvide do Senhor. Você que está orando por pessoas, você que ama pessoas que estão perdidas, não duvide do Senhor. Não duvide do seu poder. Porque o amor dele, ele pode entrar em qualquer lugar. O amor dele pode resgatar qualquer tipo de pessoa. Até os piores, irmãos. Tem gente que é ruim. Tem gente que prova a sua ruindade porque briga com ele mesmo. Está sempre de mal com a vida. Quando não tem ninguém gerando problema, ele gera um problema para ele. Não depende de outro. Normalmente o ser humano normal, ele tem problema aonde houver dois ou mais. Né? Mas o pior de todos, o nível mais hard de ser humano, quando ele está sozinho, ele já é um problema. Aí você pensa: não, ele está perdido, pastor. Não, irmão, Deus ama os homens fracos de aliança. Deus ama os homens pecadores. Deus ama ao ponto de atrair você do jeito que você estava. Mas Ele te ama tanto, de não permitir que você permaneça o mesmo, depois que você se achegou a Ele. A aliança dele diz o seguinte, representa o seguinte: quanto mais é impossível você comer dele e permanecer o mesmo. Por isso que você tem que pensar bem. Não coma a ceia como quem está comendo um x-salada. Não coma a ceia como quem está comendo um chips na frente da televisão vendo um filme. Não coma de forma displicente. Nós saímos de anos atrás que era proibido. Viemos para momentos em que agora é uma libertinagem. Não, irmão, coma. Todos devem comer, todos devem beber, mas todos devem entender o que estão fazendo. Todos. Hebreus 6, 17 e 18 diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual que é o seu maior refúgio? Reter a promessa. Guardá-la. Irmão, o mundo pode estar destruindo lá fora. Qualquer crise, qualquer pandemia, ninguém tira isso de você. Isso deve ser o seu refúgio. Isso deve ser a sua fortaleza. Isso é a sua âncora da fé, que faz você se relacionar com Deus a cada dia. Por isso que muitos homens não procuram mais a Deus, porque não esperam mais nele. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos declarando para o Senhor: nós temos uma aliança contigo e nós esperamos em Ti. A aliança só é aliança porque existe uma promessa. Aliança, em toda aliança existe promessa, deveres, existe, e por isso que nós estamos celebrando. Existe uma promessa para mim e para você. Quando em Atos os discípulos estavam apavorados, olhando o Senhor sendo elevado aos céus, apareceu alguns anjos, olhou para aqueles discípulos e falou: o que vocês estão olhando? O mesmo Senhor que está subindo, um dia Ele vai descer. Essa é a nossa promessa. A nossa promessa é de conhecê-lo assim como nós somos conhecidos por Ele.
Hoje nós conhecemos como por um espelho, pela fé, de ouvir, muito de ouvir. Você não tocou nele ainda, você não viu ele exatamente ainda, mas um dia você vai estar diante dele. Aí, meu irmão, aí é você e ele. Não sei o que você vai fazer na hora. Eu tenho as ideias já, mas assim, na hora, aquilo que você esperou a vida toda, imagina. Existia um homem, um ancião em Jerusalém, que ele aguardou, ele orava sempre a Deus: Deus, eu não quero morrer enquanto eu não ver a promessa. E um dia ele viu o menino entrar no templo, trouxeram o menino e ele agradeceu a Deus, e ali ele entregou a sua vida e falou: eu vi a promessa, aquilo que ele esperava. Hoje o crente, ele vive sem promessa, sem esperança nenhuma. A religião é tão superficial, baseada somente no que é visível, no que é palpável, que quando vem a crise todo mundo fica abalado, irmãos. Uma vida inabalável, ela está firme não nas coisas visíveis e aparentes, mas ela é firme naquilo que é invisível e eterno. A vida é como a flor da erva, seca-se a erva, cai-se a flor, mas há uma coisa que permanece para sempre, que é a palavra do Senhor. Se você guardá-la, Deus prova o seu ciúme. Deixa eu ler 2 textos, 2 versículos só e nós vamos ceiar. Hebreus 9, 28. É a concretização do ciúme de Deus por mim e por você. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais 2, tá? Mas é dos fortes. Você vai gostar. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus estava cumprindo o que ele prometeu. Ninguém é capaz de cumprir isso. Deus passou naqueles animais, Deus cumpriu a sua promessa. O seu ciúme que queima por mim e por você. Não só um amor louco poderia levar um unigênito até a cruz. Só um amor extraordinário, uma graça maravilhosa, poderia levar o próprio Deus a ter uma experiência dessa, por mim e por você. Agora o que Paulo está falando em 1 Coríntios 11, é que você, sabendo disso, não coma de qualquer jeito, para não comer para a sua própria condenação. Nada gera uma condenação imediata como a quebra desse sacramento. Nenhuma. Você pode quebrar várias coisas, mas a quebra desse sacramento, você fazer isso de uma forma sem entendimento, você pode comer para a condenação imediata. Eu estou falando isso só para você comer com mais certeza. Não estou falando isso para você não comer. Eu estou falando isso para você comer com temor. Sabe aquela demonstração de amor que às vezes o marido faz meio mecanicamente para a esposa? Ou a esposa para o esposo? Você pega, dá uma rosa de qualquer jeito, um presente de qualquer jeito, e a pessoa que recebeu sabe quando ela recebe de qualquer jeito. Sabe ou não sabe? Sabe. E assim muitas pessoas celebram a ceia de qualquer jeito. Deus, ele já sabe. Aqueles que creem, ele sempre soube. Há um texto em João que ele diz que Deus, Jesus, desde o princípio, já sabiam os que iriam crer e os que iriam traí-lo. E não mudou nada o comportamento dele. Ele continuou amando da mesma forma.
Isaías 53:11 diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Podemos ser curados de nossas inseguranças e rejeições no seu amor, em ser amado por Ele, só. Se você experimentar o amor de Deus e crer no seu amor, se é tão forte, tão poderoso isso, que se eu crer, os nossos relacionamentos, se você crer, os nossos relacionamentos vão mudar. Se nós crermos no seu amor, no quanto que Ele amou e no que representa o seu amor por mim e por você, os nossos relacionamentos como igreja, os nossos vínculos, as nossas alianças vão ser transformadas. Nós podemos ser plenamente aceitos somente em Cristo. Hoje as pessoas, sabe o que significa isso, irmãos? Você pode parar hoje de mendigar o amor. Você pode parar de mendigar se você experimentar o amor de Cristo. O amor de Cristo não somente salva você, te coloca para dentro de uma aliança. Você já viu aqueles casais que você olha assim, ou ela é muito bonita e ele é muito feio, ou é ao contrário? Acontece muito de tu olhar assim, às vezes a mulher é bonitona e o cara é muito feio, né? Você pensa, meu Deus, o cara deve ter um papo muito bom, né? Como é que pode uma mulher dessa amar um cara desse feio, desse jeito? Como é que pode um cara desse, todo bonitão, amar uma mulher feia dessa? É a mesma coisa comigo e com Jesus, com você e com Ele. Como que pode Jesus amar um cara como eu? Como que pode Jesus amar uma pessoa como você? Já parou a pensar, irmãos? Ou você acha ainda que você é bonzinho? Porque a Escritura diz que não havia nenhum justo mais, nenhum bom, ninguém. A lei veio, para uma das coisas que a lei veio, foi para mostrar que nós todos estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança. Ela nos preparou, de alguma forma, nos guardou, até que viesse a plenitude dos tempos, de Deus revelar o seu Filho Jesus, com a sua maior prova de amor, que Deus, acaso vocês não percebem, que o Espírito do Senhor sente ciúmes de mim e de você? Acaso você não consegue compreender que Deus tem ciúmes de você? A maior garantia de amor que você podia ouvir: Deus tem ciúmes de vós. Por isso que Paulo fala: não resista. Não resista. Pastor, mas eu não sinto nada. Mas não é para sentir, é para crer. Foi falado, creia. Eu quero crer. Eu quero crer. Nem sempre a gente sente, irmãos. A gente não pode viver com base no nosso sentidor. A palavra fala que se você comer dele e beber dele, você tem que viver por ele. Quando você está comendo e bebendo, você está declarando, com esse cálice, com esse pão: Senhor, eu vou viver por ti. É por ti que eu vou viver. Não é mais por mim. E por quem você está vivendo?